Cenário local. Em termos de cenário macro, janeiro foi um mês relativamente sem grandes alterações, apesar da grande volatilidade causada pela ocorrência de diversos eventos e declarações polêmicas de agentes públicos. A respeito das principais variáveis de referência, a bolsa iniciou o ano subindo levemente, sobretudo se comparada aos mercados internacionais, com alta do Ibovespa de 3,37% no mês. Os juros se mantiveram estáveis, com a Selic mantida em 13,75%, e a inflação teve uma evolução em linha com a do final do ano, com o IPCA avançando 0,53% no dado fechado de janeiro. A agenda de notícias foi tremendamente agitada, com a campanha e eleições de presidência em ambas as casas do Congresso, cujo resultado foi exatamente o esperado. Diversos discursos políticos que vão na contramão do desenvolvimento econômico, mas ainda sem ação prática. Embates entre Banco Central e Executivo, ainda também sem materialização, dado que a manutenção de juros em janeiro era previsível e ainda não houve mudança nas metas de inflação. Contudo, a grande quantidade de manifestações sobre potenciais mudanças na condução do orçamento público federal, da relação do governo com as autarquias e empresas públicas e nas diretrizes de política macro, como metas de inflação e privatização de setores da economia, geraram aumento da percepção de risco em geral e, com isso, reduziram a potência de valorização dos ativos brasileiros. Na última carta, comentamos dois eventos de janeiro que estavam se desenrolando durante o desenvolvimento do nosso comentário: os atos e vandalismo ocorrido em 8 de janeiro e a notícia de um rombo de 20 bilhões de reais no balanço das lojas americanas. Uma vez que já expusemos nossa visão sobre o primeiro e no intuito de focar no que impacta o nosso investidor, focamos a análise local no segundo evento. A renda fixa tem o que de fixo? A pergunta acima é um resumo do que mais ouvimos, lemos e falamos durante os últimos 30 dias, desde o anúncio das lojas americanas a respeito do rombo de, a princípio, 20 bilhões de reais e consequente desvalorização de suas ações. Porém, o que trouxe essa dúvida foi o fato de que investidores não anteciparam o impacto enorme para os ativos de renda fixa vinculados à empresa, e como consequência o impacto em outros ativos de renda fixa. A fim de dar uma noção da intensidade com que esse evento impactou o mercado de renda fixa, as dívidas das lojas americanas hoje são avaliadas em 10% a 15% do valor que eram antes da notícia do buraco nas contas da empresa e subsequente pedido de recuperação judicial, RJ. Dentre os fundos onde concentramos nossas alocações, a prática geral foi de segurar estes ativos em carteira. Uma vez que feita essa revisão para 10%, o potencial de prejuízo ficou pequeno em relação ao potencial de ganho com essa mesma dívida, o que o mercado chama de uma boa relação de risco-retorno. Porém, não apenas as dívidas das lojas americanas sofreram, mas este evento aumenta a percepção de risco sobre o mercado de crédito em geral e causou a desvalorização de diversos outros ativos, bem como o levantamento de suspeitas de possíveis pedidos de RJ em relação a outras empresas. Essa aversão a risco gerou movimentos inicialmente negativos em diversos fundos e potencialmente devem gerar alguns ganhos acima da média nos próximos meses. E a nossa resposta à pergunta, sem a pretensão de ser a única, é: a renda fixa tem fixas as suas condições de emissão. As principais condições são prazo, taxa de emissão, preço unitário de emissão e emissor. Ou seja, a renda fixa é um contrato fixo que prevê uma rentabilidade fixa, prefixada, ou variável, pós-fixada. Pode ser negociada num preço de mercado, agora bem mais visível com a marcação a mercado que ocorreu nas contas das corretoras neste início de ano, e possui um emissor que representa o principal risco da renda fixa, pois é ele o responsável pelo pagamento. Por isso, nossa recomendação é de sempre avaliar qualquer ativo de forma completa e, sempre que possível, contando com uma equipe que complemente a sua análise e possa revisar esta análise com uma constância compatível com o seu prazo de investimento. Por fim, no caso das lojas americanas,
O caminho parece ainda longo até a conclusão de quais os meios, se houver, viáveis para a recuperação da companhia. Temos falado constantemente com outras gestoras que hoje integram um grupo ativo que está representando os debenturistas da companhia e esperamos que seja possível reverter o quadro com o menor prejuízo possível aos acionistas, credores e funcionários da empresa. Seguiremos monitorando de forma próxima a situação da empresa, de outras que passam agora por dificuldades devido ao aumento de percepção de risco neste mercado e do comportamento dos principais agentes de mercado em relação aos ativos de crédito. Ofertas e ativos em análise. Dado o cenário, este mês estamos focados na revisão de nossos principais investimentos em renda fixa, bem como na revisão dos processos de alocação das gestoras que realizam a maior parte da nossa estratégia de renda fixa e crédito privado. Nos ativos de crédito privado, notamos uma redução expressiva nas propostas de novas ofertas, e com isso, estamos no momento sem analisar nenhuma emissão. Temos visto, por outro lado, oportunidades relevantes em ativos bancários com taxas prefixadas acima de 15% ao ano e indexadas ao CDI com correções superiores a 120% do CDI. Nos ativos alternativo, iniciou-se em janeiro a captação do segundo fundo de Private Equity da XP, sob o comando do gestor Chu Kong, que tem forte histórico na atuação deste tipo de investimentos. Ficamos por aqui este mês. Contem com a Shore como porto seguro de seus investimentos. Equipe de gestão Shore Capital.